Fala pessoal, questão 14. De quantas maneiras diferentes um professor poderá escolher um ou mais estudantes de um grupo de 6 estudantes? Então olha só, a gente vai separar essa questão em partezinhas, mas como eu disse numa questão anterior ali, há várias formas da gente resolver. Eu vou escolher uma e vou resolver de uma forma, mas se tu resolveu de outra, deixa ali nos comentários e aí vai ajudando os demais, tá? Então, como esse professor quer escolher um ou mais estudantes, e eu ainda não posso usar algumas coisas da análise combinatória, eu vou resolver da maneira que eu acredito ser a mais simples. O que eu vou fazer? Eu vou separar essa questão em partes. Então, assim, ele quer escolher um ou mais. Se ele escolher uma só pessoa, um só estudante, quantas opções ele tem? Ou ele tem 6 pessoas para escolher, então ele tem 6 pessoas. Agora, propaganda fazendo participação espacial aqui. Não é propaganda. Enfim, 2. Se ele querer escolher 2 pessoas, quantas possibilidades ele tem? Bom, para a primeira pessoa, ele tem 6 opções. Para a segunda pessoa, ele tem 5 opções. Ou seja, um total de 30 opções. Só que quando eu coloco essas 30, eu preciso lembrar que o fulaninho aqui, ele foi escolhido aqui. Vamos supor que aqui está uma pessoa específica. Aqui eu escolhi outra pessoa específica. Só que pode acontecer de eu pegar eles ao contrário. Escolher primeiro essa daqui e depois esse daqui. Então eu contei esse caso 2 vezes. Então aqui eu vou dividir essa resposta por 2, que vai dar um total de 15 casos. Terceira opção. Repara que já está dando um trabalhinho, né? Terceira opção, eu quero escolher 3 pessoas. Para a primeira pessoa eu tenho 6 opções, para a segunda 5 e para a terceira 4. Multiplicando isso aqui dá 20 vezes 6 dá 120. Só que novamente tem esse lancezinho de eu escolher o mesmo grupo, só que em posições diferentes, e aí entra um processo de repetição. Tá, e por quem que eu vou dividir agora? Por 2? Não, porque esse grupo ele vai aparecer várias vezes. Eu vou dividir por 3 fatorial, porque são 3 pessoinhas aqui, vão ser 3. Eu nem posso falar de 3 fatorial aqui ainda. Então, esquece, essa resolução não é válida para agora, tá? Porque envolve fatorial e tecnicamente o livro ainda não falou do fatorial. Vamos fazer de uma segunda maneira. Então, já falei que eu ia fazer uma maneira, já não deu. Vamos para a próxima. Eu tenho 6 estudantes, correto? Então, eu vou fazer 6 risquinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro estudante, segundo estudante, terceiro estudante, quarto estudante, quinto estudante e sexto estudante. O que está variando aqui? É esse estudante ser escolhido ou não pelo professor, correto? Então, cada um desses estudantes ele tem 2 possibilidades. Ou ele vai ser escolhido, ou ele não vai ser escolhido. Então, para cada um vale 2. Ou seja, a gente tem um total de 2 elevado a 6 opções de escolher esse grupo, tá? E aí, novamente, eu preciso tirar um caso, não preciso? 2 elevado a 6 é 64. 64 é a nossa resposta? Não. Por quê? Porque quando eu faço esse total de casos de ser escolhido ou não, vai ter o caso em que todos não foram escolhidos. E eu quero isso? Não, porque eu quero escolher pelo menos um. Então, a resposta é 64 menos 1, ou seja, 63 possibilidades. Aqui acaba sendo bem mais rápido do que eu tinha pensado inicialmente. Caso em que todos não são escolhidos. Por isso eu tirei um. Escolhi 2. Tá? Porque a gente não queria um caso em que ninguém fosse escolhido, porque era um ou mais. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.